pessoal! Então hoje nós vamos dar seguimento à nossa série de vídeos Doutora Responde. E as perguntas de hoje são relacionadas à labirintite. Vamos lá dar uma olhadinha. A primeira foi: doutora, a labirintite tem cura? E a segunda: doutora, o que eu posso usar para melhorar minha labirintite? Já usei vários remédios e nunca melhorou. Então vamos entender primeiro o que é o labirinto, o que é labirintite, para a gente entender melhor o vídeo. O labirinto é o principal órgão responsável pela nossa sensação de equilíbrio. Então, na verdade, existem outros órgãos responsáveis também pelo equilíbrio, como a visão, mas o labirinto é o principal deles. E o que é a labirintite? A labirintite, na verdade, é um termo que é usado até de uma forma um pouco errada por nós, médicos, profissionais de saúde e pelos pacientes, porque às vezes a gente usa labirintite para definir tontura de uma maneira geral. Mas existe uma série de causas de tonturas que não necessariamente são doenças do labirinto, certo? Então, como a gente falou aqui em um outro vídeo, hipotensão postural é uma das principais causas de tontura nos pacientes idosos e muitas vezes a gente acaba falando labirintite, né? Ah, estou com labirintite, estou com tontura, e não é bem assim. Mas as doenças do labirinto causam tontura e a mais comum delas, que é sobre a qual nós vamos conversar hoje, se chama VPPB, que significa vertigem paroxística posicional benigna. E na maioria das vezes, quando nós falamos labirintite, nós estamos querendo nos referir a essa doença. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. Eu vou mostrar aqui para vocês uma imagem do labirinto para a gente entender melhor o que é que acontece, qual que é a causa da VPPB. Então dentro da orelha interna está o labirinto, que é esse conjunto aqui. O labirinto é formado pela cóclea, sáculo e utrículo e por esses canais semicirculares, que são 3. Dentro dos canais semicirculares existe um líquido que é chamado de endolinfa. E o movimento desse líquido dentro dos canais é o que dá para o nosso organismo a sensação de movimento da cabeça e assim faz com que a gente consiga gerar equilíbrio. O que é que acontece que vai causar essa VPPB ou labirintite? Dentro do utrículo existem pedrinhas de cálcio. Na VPPB essas pedrinhas vão se soltar e vão cair em um desses canais. Então essas pedrinhas vão deixar esse líquido muito louco, muito caótico. E aí a gente às vezes mesmo parado ou quando mexe a cabeça em alguma direção, essas pedrinhas se movem, deixam a sensação de movimento desse líquido muito doida e aí vão dar a sensação de tontura. Isso é o que vai causar a VPPB. Então existem várias causas que desencadeiam a saída dessas pedrinhas do utrículo, como traumas, na maioria das vezes é o que a gente chama de idiopática, não tem uma causa definida. Outras doenças que comprometem o labirinto, que podem deixar a VPPB como sequela. E quais são os principais sintomas da VPPB? Geralmente os pacientes queixam de crises curtas de tontura. As crises demoram, em geral, no máximo 1 minuto. Elas são desencadeadas por movimentos da cabeça. Então, geralmente, quando o paciente está deitado na cama, vira de um lado para o outro, ou quando ele olha para cima, olha para baixo, e aí isso faz com que essas pedrinhas de cálcio se movimentem lá dentro desses canais e cause a sensação de tontura. A tontura pode vir acompanhada de náuseas, de vômito, mal-estar, pode acontecer mais de uma crise por dia ou vários dias seguidos com crise. E como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença? O diagnóstico é clínico, na maioria das vezes a gente não vai precisar de exame. Então, no consultório a gente vai fazer uma manobra, que é uma manobra chamada de Dix-Hallpike. Essa manobra é uma manobra que vai provocar a saída, o movimento dessas pedrinhas e, consequentemente, vai causar tontura e também um movimento involuntário dos olhos, que a gente chama de nistagmo, que é o que vai ajudar a gente nesse diagnóstico. Então a gente observou que na manobra o paciente teve tontura e teve esse movimento dos olhos bem característicos, então a gente suspeita de que o diagnóstico é VPPB. E como é que a gente trata? O tratamento também é feito através de manobra. O pilar, né, a base do tratamento é uma manobra que é diferente da manobra que a gente faz para dar o diagnóstico. No tratamento a gente vai fazer uma manobra para recolocar essas pedrinhas dentro do utrículo.
Então, vamos tirar as pedrinhas dos canais e colocar dentro do utrículo, que é onde elas deveriam estar, para pararem de irritar esse líquido. E, na maioria das vezes, né, mais de 80% dos pacientes vão melhorar com essa manobra. Mas existe tratamento com remédio? Existe comprimido? Existe uma classe de remédios que a gente chama de supressor vestibular, ou digamos, é um sedativo do labirinto. Ele vai fazer com que o labirinto fique adormecido e não perceba esse movimento dessas pedrinhas, então melhora a tontura. Mas tem que ter muito cuidado, porque esse remédio, ele não vai tratar a causa, ele não vai colocar as pedrinhas no lugar onde elas deveriam estar. Então, ele vai mascarar o sintoma, alivia a tontura, mas não resolve a causa. Então, o indivíduo vai ter de novo tontura. Então, por isso que é muito importante não se automedicar, procura avaliação médica para que seja investigada a causa dessa tontura, para que a gente trate a causa. Direcione o tratamento para a causa, para resolver o problema. Eu costumo usar essas medicações antes de fazer a manobra, porque a manobra é um pouco chata, ela dá tontura, pode dar vômito, náusea, enfim. E eu uso um tempinho antes para que o paciente tolere melhor a tontura. Em alguns casos, quando o paciente tem muitas crises graves que comprometem muito a qualidade de vida, a gente pode associar essas medicações por um tempo. Mas como eu falei, não se automediquem, esses remédios a longo prazo acabam dando muitos efeitos colaterais, principalmente nos idosos, então é perigoso. Sempre o ideal é utilizar com orientação médica. Então era isso que eu queria falar hoje com vocês. Se tiverem alguma dúvida, mandem aqui pra gente nos comentários ou nos directs, vamos responder a todas. Quem estiver gostando dos nossos vídeos, eu peço que deixe seu like, compartilha o vídeo, ajuda a gente a divulgar o conhecimento e se inscreve no nosso canal do YouTube, Geriação, ativa o sininho de notificação para vocês ficarem sabendo assim que tiver vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.